Convido a igreja para a leitura da palavra de Deus no livro de Josué. Josué capítulo 1, versículos 6 a 9. Josué capítulo 1, versículos 6 a 9. A palavra de Deus neste livro de Josué nos diz as seguintes palavras: Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvieis, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Na leitura da palavra de Deus, nesse texto, quero trabalhar com um tema, a seguinte expressão: prossigamos nesta obra de Deus. Quando temos a leitura do texto de Josué, nesse capítulo 1, há uma expressão que o texto nos revela aqui, logo no versículo 2. Diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Que expressa, irmãos, que na trajetória da nossa vida cristã e dentro da história de 52 anos desta igreja, muitos queridos irmãos nossos que trilharam o caminho da fé, da obediência à palavra de Deus, hoje se encontram com o Senhor na glória. Estiveram aqui conosco desde a sua história, desde a caminhada desses anos, pregando, testemunhando, evangelizando e louvando a Deus por tudo que Deus fez em sua vida. Mas cessou o seu tempo e Deus o levou para a sua glória. O servo Moisés, quando Deus chamou, lá em Êxodo capítulo 3, chamou para tirar o povo do Egito e levar este povo até a terra prometida. A expectativa, então, no coração de Moisés era, depois da libertação do povo ali do Egito, e agora peregrinando pelo deserto, caminhando para a terra que mana leite e mel, Moisés, então, com seus soldados, seus comandantes, seus líderes, os anciãos das tribos de Israel, todos na expectativa de chegar até a terra prometida. Mas no decorrer da história nós conhecemos. Houve murmurações, houve contendas, houve pessoas que ficaram incrédulos diante das circunstâncias do trajeto, do caminho, questionaram contra Moisés, e Deus vem e diz: esse povo vai perecer no deserto. Eles não irão para a terra prometida. Aquele povo que viu lá no Egito as 10 pragas acontecendo, e Deus guardando, Deus protegendo o povo de Israel também viu muitos milagres acontecendo, como atravessando o mar Vermelho, e nada acontecendo com o povo de Deus. E quando o povo olha para trás, vê os soldados, todo o exército do Egito sucumbindo nas águas, perdendo as suas vidas. Mesmo assim, o povo se revoltou, entrou na sua incredulidade, e Deus deu a sentença a Moisés que esse povo não entraria na terra prometida.
Não se trata de 6.000 pessoas, mas eram 600.000 homens e mulheres e crianças que saíram do Egito, não entraram na terra prometida, exceto 2 pessoas, Josué e Caleb. Irmãos, nós não podemos brincar com as coisas que Deus coloca em nossas mãos. A bênção do Evangelho, a obra redentora de Cristo, que um dia aplicou no seu coração, como no meu coração, nos tirou dessas densas trevas do pecado e nos chamou para a sua maravilhosa luz, nos convida para que prossigamos enquanto a vida, que a nossa caminhada da vida cristã seja de testemunho verdadeiro do Evangelho de Cristo Jesus. Nós precisamos terminar a nossa carreira. Nós precisamos terminar a nossa jornada da vida cristã, mas com fidelidade nas coisas que Deus colocou em nossas mãos. Agora, assume o lugar de Moisés, porque também não teve oportunidade de entrar, porque agiu de forma errada diante de Deus. Deus também puniu Moisés. Você vai apenas ver de longe a terra prometida, mas não entrará ali. Mas Josué e todos os demais que nasceram no deserto, esses entrarão na terra prometida. Moisés então recebe, ou melhor, Josué recebe essa incumbência que Deus dá por boca de Moisés, antes de falecer, chamando Moisés para esse compromisso. O texto nos revela em Deuteronômio, capítulo 34, verso 9, as palavras de Moisés a Josué. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos, assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Moisés então apresenta ao povo, apresenta ao Israel o novo líder, a nova pessoa que vai continuar o trabalho do Senhor. Dia 6 e 7, portanto, sexta-noite e ontem, no decorrer do dia, nós tivemos a reunião do nosso presbitério sul-paulistano. Nosso presbitério se reúne para uma prestação de conta de todas as atividades da igreja, do que ela realizou durante o ano de 2025. Representando nossa igreja, o nosso presbítero Eliseu Rosa, e ali então nós estivemos diante daquele concílio, trazendo para aquele concílio as informações do que aconteceu durante o ano de nossa igreja. Assim foram outras demais igrejas. E diante do relato final, nós tivemos a alegria de ver que dentro da perspectiva do nosso concílio, apesar das lutas, apesar das dificuldades que enfrentamos aqui e acolá em alguns momentos, a igreja cresceu, a igreja está expandindo, a igreja está avançando. Esse é o desafio, irmãos, então, como igreja do Senhor. Enquanto há fôlego de vida, enquanto Deus concede dons e talentos na vida dos queridos irmãos, na minha vida e cada um de nós, nós precisamos prosseguir nessa obra do Senhor. Nós fomos chamados para adorar a Deus. Nós fomos chamados para interceder, engrandecer também o nome do nosso Deus, interceder pelos irmãos da fé, mas nós somos chamados também para proclamar as boas novas do Evangelho. Então, diante disso, há desafio para nós, desafio como igreja de Deus, que nós precisamos compreender de que a obra não terminou, a tarefa ainda está inacabada. As palavras do Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 24 e 25, quando ele fala dos princípios das dores, de como vai acontecer a volta do Senhor Jesus, enquanto isso vai culminar com a vinda de Cristo, e uma das palavras do Senhor Jesus é assim: quando o Evangelho for pregado em todo o mundo, virá o fim. Então, diante disso, nós precisamos dar continuidade ao nosso ministério. Deus chamou você para fazer parte da igreja, e Deus tem desafio para você e
para a minha vida na caminhada deste ano 2026, enquanto há fôlego de vida. E qual é a esperança nossa na caminhada desse novo ano na vida dessa igreja? Que Deus espera do conselho da igreja? Que Deus espera da nossa liderança, da junta diaconal? Que Deus espera de cada presidente da sociedade eterna? O que Deus espera do povo de Deus, da igreja de Cristo Jesus, reunido neste lugar? Que Deus espera de você, membro comungante da igreja de Cristo Jesus? Nós temos então aqui 3 aplicações. A primeira aplicação é que nesse novo ano, o nosso objetivo já está determinado pelo Senhor. O nosso objetivo já está determinado pelo Senhor. Ou seja, diz Deus a Josué no capítulo 1, verso 6: Sê forte e corajoso, pois tu farás esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais. Deus fez essa promessa por boca de Moisés, dizendo a Josué: você vai conduzir, você vai levar esse povo à terra prometida. Essa é a promessa que Deus fez e entregou em suas mãos. Deus fez uma promessa a mim e a você, e essa promessa já está guardada e reservada por Deus, que chama-se vida eterna. Quando Deus alcançou a sua vida, quando Deus o escolheu como discípulo dele, Deus deu a você a certeza da vida eterna. Algo que é verdadeiro, algo que já está de posse em cada um de nós. Ainda não tomamos posse, ainda não, ainda não aconteceu, mas vai acontecer no grande e glorioso dia. Assim como aconteceu com nossa querida irmã Neuza. O presente da vida eterna foi real na vida dela, porque ela cumpriu a missão, propagou o evangelho da graça do Senhor. Assim é a missão de cada um dos irmãos nossos aqui, que já partiram para a glória, mas que cumpriu a missão de anunciar, de proclamar, de prosseguir nessa obra, anunciando o evangelho da graça do Senhor. Nós almejamos, sim, a terra celestial. Nós almejamos a pátria celestial. Algo que vai acontecer a qualquer momento em cada um de nós. Mas temos pela frente esse ano, e Deus preservar a nossa vida, vamos então atender o objetivo que já está determinado por Deus. E qual é esse objetivo que Deus já determinou? Ir anunciar o evangelho de Cristo, proclamar as boas novas do evangelho, falar dessa pátria celestial, da morada celestial daqueles que crê no Senhor Jesus. É necessário, irmãos, compreender essa verdade na palavra de Deus. Deus diz que para fazer esta obra há necessidade de obedecer a sua palavra. Moisés escreve no capítulo 11 de Deuteronômio, diz o verso de número 22 e 23. Como é que nós podemos caminhar atendendo e obedecendo o objetivo de Deus? E ele diz no verso 22 e 23. Porque se diligentemente guardardes todos esses mandamentos que vos ordeno, para o guardardes, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a ele vos achegardes, o Senhor desaposará todas essas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Deus estava dizendo ao povo de Israel: se guardar os meus mandamentos e se andar de acordo com os meus caminhos, a palavra de Deus, o Israel haveria de conseguir e alcançar a terra prometida. Se nós obedecemos a palavra de Deus, se nós andarmos nos seus santos e retos caminhos, e com certeza nós vamos anunciar com fidelidade a palavra de Deus, vamos pregar a palavra de Deus, vamos viver a palavra de Deus e vamos testemunhar o evangelho da graça de Deus. Diante desse texto, nós temos aqui 3 frases que enfatiza a cada um de nós para não desanimarmos. Ser forte e corajoso, no verso 6. No verso 7, tão somente ser forte e corajoso. Verso 9, ser forte e corajoso. Portanto, nós precisamos, como igreja de Cristo Jesus,
diante das turbulências, diante dos pecados que esse mundo vai viver nessa próxima semana, diante da tragédia que pode acontecer nesse país. Nós precisamos estar forte, corajoso para anunciar o Evangelho de Cristo. Porque algo não vai acontecer com você e nem comigo. Palavra do Senhor, como diz em Josué, capítulo 1, verso 5, diz o seguinte: ninguém te poderá resistir de todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. A promessa que Deus fez a José, Deus faz na sua palavra. Ele confirma isso comigo e com você. Ele disse isso aos seus discípulos e diz à sua igreja nos dias de hoje. Diz: estarei convosco todos os dias, até a volta do Senhor. Ou seja, estarei convosco todos os dias. Não há necessidade de temer, porque eu sou contigo. Ser forte e corajoso. Prossigamos nessa obra do Senhor. O segundo momento que nos traz o texto, que o nosso objetivo deve ter total orientação do Senhor. Nós sabemos que já foi determinado por Senhor para nós pregarmos e anunciarmos o Evangelho. Mas nós precisamos da direção e da orientação divina. Por que, irmãos? Porque muitas vezes nós queremos fazer a obra do Senhor na carne e não dá resultado. Nós muitas vezes planejamos tantas coisas sem buscar a Deus em oração. Nós fazemos projeto aqui e acolá, mas nós não nos quebrantamos diante de Deus. Estamos preparados para fazermos isso? Temos a aprovação de Deus? Estamos seguros de que, ao fazer essa programação, ou este evento, tem a direção e aprovação de Deus? Nós estamos orando por isso. Há um tempo de entrega para este ou aquele plano da nossa vida, pessoal, familiar e como igreja do Senhor. Muitas vezes nós só queremos a resposta de Deus sem nos quebrantar diante dele e buscar a direção dele. E às vezes, irmãos, muitos projetos, muito investimento não chega ao seu tempo de aprovação. E às vezes há fracasso porque falta dependência no Senhor. Projetos sem vida de oração. Projetos que não estão dentro de conformidade à vontade de Deus são resultados de fracassos e derrotas na vida de uma liderança, na vida de uma sociedade, até mesmo de uma igreja. O servo de Deus, Tiago, diz que há muitas pessoas que são mais ouvintes do que praticantes. Ouve a palavra de Deus, mas não se quebranta diante de Deus. Ouve a palavra de Deus e continue rebelde sobre a palavra do Senhor. Nós precisamos ouvir e praticar a palavra de Deus. Nós precisamos ter certeza que nós estamos dentro dessa vontade de Deus. É isso que Deus disse a Josué no verso 7 e 8, quando nós temos a direção de Deus. E qual é a direção de Deus? Está aqui no verso 7 e 8. Diz: tem cuidado de fazer tudo o que está ordenado na lei do meu servo Moisés, e dela não desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Então será bem sucedido. Então nós precisamos entender isso. Não cesse de falar do livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tudo que acontecer seja como resultado bem sucedido, o meu projeto, o seu projeto, a nossa atividade dentro da nossa vida familiar, igreja, que é a obra missionária. Quando nós lemos o Saltério, nós encontramos no Salmo 119, escrito por Esdras, vários versículos chamando a igreja para um compromisso de acatamento e de obediência à sua palavra. Testemunhos, preceitos, mandamentos são chamados ali para nós entendermos que quanto mais nós estivermos no centro da vontade de Deus, nós seremos bem-sucedidos como pessoa, como família, mas também como missionários na proclamação do Evangelho da graça do Senhor. É necessário, irmãos, que entendamos isso. Então nós somos chamados para prosseguirmos nessa obra de Deus, obedecendo a Deus na ação da direção divina, para que tudo que viemos a fazer no decorrer do ano
tenhamos a aprovação do nosso Deus. O Salmo 1 diz: antes o meu prazer está na sua lei, e na sua lei eu medito de dia e de noite. Então, para que você seja um missionário frutífero, missionário que produza frutos, uma família que seja bem-sucedida, que leve outras famílias a conhecer a Cristo, esta igreja possa expandir e crescer, que venha outros irmãos a fazer parte dos eleitos de Deus. Eu preciso meditar na palavra de Deus. Eu preciso buscar a palavra de Deus constantemente, além da nossa vida de oração. Nós precisamos entender isso, irmãos. Caso isso não aconteça, nós sofremos realmente o fracasso. E Josué viu isso acontecer, o fracasso e a derrota, quando eles deixaram de consultar a palavra de Deus, conforme Josué capítulo 5. Mas há uma palavra que eu quero ler aqui em Josué capítulo 8, verso 30 a 35, que diz assim: a renovação da nossa aliança com Deus. Então disse Josué ao edificar altar ao Senhor, dizendo: como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei, a saber, um altar de pedras toscas, sobre o qual se não manejará instrumento de ferro, sobre ele oferecerão holocausto ao Senhor e apresentarão ofertas pacíficas. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel, como seus anciãos, os seus príncipes e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, perante os levitas e sacerdotes, que levaram a arca da aliança do Senhor, tanto estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, outrora ordenara que fosse abençoado o povo de Israel. Depois leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo o que está escrito na lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara, que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, e para as mulheres e os meninos e os estrangeiros que estavam no meio deles. Irmãos, a aliança de Deus pode ser quebrada pela desobediência da palavra de Deus? Sim, e Israel sofreu isso. Eles buscaram perdão, foram restaurados a comunhão, a aliança de Deus e começaram a ter a vitória. Mas nós lemos em Daniel, capítulo 9, na oração de confissão de pecados, que o povo de Deus, por não andar em obediência, o Daniel faz aquela oração, corado de vergonha. Não é só o rei, os príncipes, os majestados, o povo, a nação, todos pecaram diante de ti, Senhor. Tenha misericórdia de nós, ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração. Então, diante disso, irmãos, para entender a direção divina do nosso trabalho, da nossa obra diante de Deus, nós precisamos estar sintonizado com o nosso Deus à luz da palavra de Deus. Davi, em um outro momento, diz assim: Deus dá a conhecer os seus desígnios para cada um de nós, se formos íntimos com Deus, conforme Salmo 25, verso 14. Mas o terceiro objetivo nosso nessa noite, prossigamos nessa obra do nosso Deus. Novo ano, o nosso objetivo, que tenhamos a presença do Senhor em cada ato da nossa vida. Verso 9 diz: não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem se espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Se nós estivermos, irmãos, numa vida de oração, numa vida de consagração a Deus, vivendo uma vida de santidade a Deus, o Senhor é contigo. O Senhor há de guardar, te proteger, te abençoar nos mais diversos projetos da sua vida. Mas você precisa estar na presença de Deus. A palavra de Deus diz que esse Deus que nós servimos, esse Deus que nós confessamos,
esse Deus que está presente em todos os momentos. O escritor aos Hebreus, no capítulo 13, verso 8, ele diz: o Senhor Jesus é ontem, hoje e o será para sempre. Ele está sempre presente em cada momento da nossa vida. Não será em vão o seu trabalho. Não será em vão a obra do Senhor, se nós colocarmos a nossa confiança plenamente no Senhor. Não estamos abandonados, não estamos esquecidos se nós estivermos no centro da vontade do nosso Deus. Amada igreja do Senhor Jesus, José foi vitorioso, não porque estava ele forte, não porque ele tinha força, não porque ele tinha um exército poderoso, mas ele tinha a presença de Deus na sua vida. Tanto que quando ele encerra toda a distribuição da terra prometida a todo a tribo de Israel, lá em Josué capítulo 24, ele vira para o seu povo e diz: e nós? Vamos servir aos deuses estranhos, ao Deus vivo e verdadeiro? E Josué faz então a colocação: eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. O povo respondeu também em Josué 24, 18, que também obedeceriam a palavra do Senhor. Nós queremos vitória. Penso no decorrer desse ano, quem sabe mais algum tempo na nossa vida, se Deus assim o permitir, prossigamos então na obra do nosso Deus. Prossigamos cuidando da nossa vida pessoal, nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus, a nossa comunhão com o Senhor. Prossigamos na obra do Senhor, olhando para nosso lar, para nossa casa. Nossa família está no centro da vontade de Deus. Nós, como marido, esposa, filhos, estamos vivendo aquilo que agrada a Deus? Estamos em sintonia com aquilo que Deus espera da família, dos eleitos de Deus? Ou nós estamos tomando atitudes que não agradam a Deus? Se fazemos isto, aquilo que não agrada a Deus, nós queremos realmente que Deus nos visita para nos punir. Mas se nós estivermos dentro da sintonia da vontade de Deus, à luz da Sagrada Escritura, a nossa regra de fé e prática, a palavra de Deus, sentindo a direção de Deus na nossa vida, tudo caminhará bem. Se nós desejamos, irmãos, que Deus abençoe, que prossiga a nossa caminhada da vida cristã, entendamos então o objetivo que Deus requer de nós, que nós sejamos frutíferos. Pensa um pouco, meu querido irmão, minha querida irmã. Quantos anos você tem de vida cristã? Quantos anos eu tenho, você tem de vida cristã? Quantas pessoas você já levou a Cristo Jesus? Não estou dizendo que você converteu, porque você não converte ninguém, nem eu. Mas quantas pessoas nós já levamos a conhecer a Jesus? E levar a palavra, anunciar o Evangelho da graça do Senhor. Quantas pessoas você parou para compartilhar as boas novas do Evangelho? Lá no emprego, na faculdade, no lazer. Quantas pessoas, irmãos, pense nisso. Será que quando você fechar os olhos, ou eu, o que nós vamos falar com o Senhor? O que você fez? O que você tem para oferecer do que você fez na obra do Senhor? Então, na caminhada desse ano, prossigamos nesta obra de Deus. Prossigamos entendendo o objetivo já determinado por Deus. Ele colocou nós para sermos luzeiro diante deste mundo. Vamos caminhar nessa obra do Senhor, entendendo que devemos buscar a direção e aprovação divina do nosso Deus. E por fim, temos a certeza de na nossa trajetória da vida cristã, nós não estamos só. Deus não desampara, Deus não abandona nós. Ele é conosco, Ele está sempre conosco na caminhada da vida cristã. A presença de Deus é conosco, porque Ele habita em nós através do seu Santo Espírito. Que Deus abençoe assim a família da fé no caminhar deste ano, para que possamos ter vitórias sobre vitória, porque a palavra diz que o nosso trabalho, quando é feito com amor, feito com oração, não é em vão. Deus prosperará na família da fé. Que Deus abençoe a todos.